E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês a proposta didática da coleção Grafismo e Caligrafia. Se apoia em 4 princípios: sentido, forma e tamanho dos traços. Sentido: todos os traços de formas e letras devem ser iniciados por demonstração do professor. Gestos: imitação no ar, no quadro negro, e são orientados por setas. Formas: todas as formas que são utilizadas para escrever letras são trabalhadas anteriormente e refinadas progressivamente. Linhas retas, curvas, sinuosidade e etc. Tamanho: as atividades são desenvolvidas com modelos e limite. Pauta: progressivamente menores. Precisão: embora as atividades sejam todas lúdicas, elas devem ser realizadas com precisão, progressivamente maior. Os espaços são sempre delimitados e o aluno deve aprender a respeitá-los. Motivação: a motivação se dá pelo interesse natural da criança em rabiscar, desenhar, colorir e aprender o alfabeto. O caráter lúdico reforça essa motivação. A oportunidade para observar, comentar e colorir os desenhos e detalhes de cada parte também é muito motivadora. O professor deve relacionar as atividades feitas neste livro às situações em que os alunos também desenham e escrevam, de maneira a ressaltar a sua utilidade para se comunicar. O uso de formas geométricas e dos bonecos podem ser feitos em várias outras situações escolares, reforçando os movimentos e a utilidade dessa aprendizagem. O professor deve sempre encorajar os alunos, elogiando os sucessos e apresentando desafios cada vez maiores, precisão, limpeza e etc. Prática: supervisionada e espaçada. A caligrafia é uma habilidade psicomotora, portanto, a melhor estratégia para aprender esse tipo de habilidade consiste na prática supervisionada e na prática espaçada. A prática supervisionada requer modelagem pelo professor, a repetição pela criança e o feedback imediato pelo professor, de forma a ajudar o aluno a dominar progressivamente os movimentos. A prática espaçada requer que a criança faça essas habilidades sempre, mas um pouco de cada vez. Não basta praticar, é preciso praticar com precisão. Daí a importância da supervisão e da correção do professor. Habilidades preparatórias e recorrentes: postura e o uso do lápis. A postura do aluno pode interferir muito com os movimentos da mão e prejudicar a escrita. A postura ideal recomendada: uma cadeira com um encosto reto. A altura da cadeira deve permitir que o aluno fique com os pés firmes no chão, com o tronco e as pernas em ângulo de 90 graus. A altura da mesa, canteira ou tábua onde o aluno escreve deve estar aproximadamente 5 centímetros acima da curva dos cotovelos. Uma mesa alta obriga o aluno a dobrar os ombros, o que
restringe os movimentos e compromete a coluna. A mão que não escreve deve repousar na mesa e segurar o papel no qual o aluno está escrevendo. Todos os detalhes incluídos nesses 2 passos constituem um conjunto de movimentos e sequências de movimentos que precisam ser ensinados corretamente e desenvolvidos mediante a prática supervisionada e feedback específico. Para que o aluno adquira bons hábitos que lhe serão úteis para o resto da vida, esse treinamento não difere em nada de qualquer treinamento psicomotor. Exige motivação, prática orientada, feedback e muita disciplina. Quando ele não ocorre, o aluno fica prejudicado, sobretudo o aluno que, por falta de bons hábitos, passa a escrever com maior lentidão. Pegar no lápis. Ela também indica a inclinação do papel. Ele deve estar paralelo ao braço direito, inclinado a aproximação de 45 graus. O outro braço do aluno esquerdo repousa sobre o papel, segurando para evitar que escorregue. Quando o aluno está começando a escrever em papel sem pauta, o uso de um papel pautado grosso pode ajudá-lo a adquirir um sentido de orientação. Segundo os especialistas na matéria, segurar o lápis corretamente possibilita maior fluência na escrita. Por isso, se diz que esta é a postura correta. As demais posturas que não são corretas retardam a velocidade do aluno. Além disso, porém, criar problemas de coluna, de visão e outros. O aluno que não segura o lápis de forma correta sofre enormes prejuízos. Os alunos mais lentos para escrever terão ainda maiores dificuldades na escola. A ideia de que o aluno deve ter liberdade de pegar no lápis como quiser é muito popular. No entanto, ela não tem qualquer respaldo nos conhecimentos da pedagogia científica. Ignorar a importância da postura e da forma correta de usar o lápis é mais ou menos equivalente à ideia de que cada um deve interpretar os sinais de trânsito da forma que lhe seja mais agradável. Colocar o lápis na carteira reto com a ponta virada para o aluno. Pegar o lápis. O aluno deve pegar o lápis com a ponta dos dedos, o chamado movimento de pinça. No ato de levantar o lápis, o aluno usa o terceiro dedo. Os 3 dedos devem ficar aproximadamente 1 centímetro acima da ponta do lápis. O lápis deve estar apontando para o ombro do aluno. No caso de alunos canhotos que escrevem com a mão virada, a posição do lápis será diferente. Sua direção dependerá da forma como o aluno vira a mão. A distância entre os dedos e a ponta do lápis tende a ser um pouco maior. Papel do professor: determinar contextos e momentos adequados para as atividades. Demonstrar: primeiro, o professor deve sempre começar demonstrando no quadro de giz como será o movimento. O desenho que aparece no caderno deve ser feito no quadro. Segundo, os alunos devem imitar o movimento no ar. Para tanto, eles devem ficar de pé, ao lado da carteira, sempre que isso for mais adequado. O professor deve prestar atenção para demonstrar
de costa para os alunos, para eles imitarem exatamente o movimento. Também deve fazer demonstrações próprias para os alunos canhotos. O professor deve observar para assegurar que os alunos estão imitando os movimentos corretamente. Explicar o movimento verbalmente ajuda na sua retenção. Terceiro, os alunos devem identificar a tarefa por meio de ícones. Quarto, os alunos devem identificar as setas e a direção a ser seguida. Quinto, os alunos devem fazer os traços com os dedos antes de começar a usar o lápis. Sexto, os alunos devem usar o lápis e fazer o traçado ou atividade prevista. A prática tem que ser seguida pelo professor, com atenção individual a cada criança. O professor demonstra, dá oportunidade para o aluno imitar. Dá pistas e, se necessário, guie os movimentos do aluno com a mão. Alguns alunos podem precisar de apoio adicional. Modelar os movimentos, formas ou letras usando massinha, escrevendo com o dedo na mão da criança, recortando as formas e circulando-as com um lápis, usando um lápis de grossura diferente. Avaliar. O professor avalia o aluno, sobretudo durante a execução das atividades. Este é o momento de identificar as dificuldades de cada aluno e de ajudá-los a superá-las mediante o uso de técnicas acima.